Oi! Hoje é a resenha do conto Louco por Você, de Bárbara de Marco Barrett, aqui da antologia USA no ar, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Quando me mudei para o apartamento de Levi, num motel reformado na Placentia Avenue, o I de neon azul de Placentia Arms na placa estava queimado. Tive medo de que fosse um presságio, uma gafe feng shui. Aquilo me fazia pensar muito em placenta, parto, toda essa confusão, o que não era bom para alguém que desmaia quando vê sangue. Eu me acostumei a muitas coisas e presumi que me acostumaria à placa, se não abandonasse Levine ou enlouquecesse antes. Mas não me habituei e ainda estou aqui. Em breve faria 3 meses e meu mau pressentimento só havia aumentado. Assim começa Louco por Você, de Barbara de Marco Barrett, que conta a história desta mulher que está narrando a sua história, chamada Mimi. Então, com 33 anos de idade, professora numa escolinha tradicional e que ela se apaixonou por um dos seus alunos, o Levine, que ela comenta aqui, que na época tinha apenas 17 anos. Por causa do seu ex-namorado que ameaçou denunciá-la, uma treta lá, ela teve que ir embora de lá. Abandonou o emprego, mas o Levine, quando completou os 18 anos, no ano seguinte, tratou de ir atrás dela. Ela havia ido para uma região onde mora a sua prima, Leonora. Claro que os dois voltaram a ficar juntos. Afinal de contas, agora ele também já era de maior, não havia mais problemas, apesar da grande diferença de idade. Cada um se arranjou como pôde, fazendo bicos aqui e ali. Ela ainda como uma professora, mas substituta, e ele fazendo bicos de coisas gerais, marcenaria, encanamento, qualquer coisa que pintasse. O problema aqui é que ele conseguiu um bom emprego na casa de um sujeito chamado Shepard, e ele decidiu que deveria dar o golpe em cima desse sujeito. E o que vai acontecer disso tudo? Bom, eu não vou contar porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Desta vez, os personagens perdedores são apresentados bem rápidos e imediatamente. Sim, temos Mimi e Levine. Só que, curiosamente, a autora aqui, a Bárbara de Marco Barrett, ela apresenta esses motivos que os tornam perdedores lá no passado de uma maneira bem rápida e depois, já que no presente, isso não é muito explorado. Bem curioso e estranho. Sim, vocês sabem, na verdade isso é praticamente uma regra aqui nesses contos dessa antologia USA no ar. Os personagens têm que sofrer por algo lá do passado em comparação ao seu presente. E eles ficam nessa dualidade, nessa angústia o tempo todo, que é uma das coisas que tornam as histórias muito parecidas e também bem chatas sobre certos aspectos, porque eles precisam, parece que são obrigados os autores a participarem dessa antologia aqui, fazerem praticamente sempre a mesma coisa, a mesma estrutura, né? Só que, desta vez, a autora, a de Marco Barrett, ela praticamente apresenta esses indícios de serem perdedores e depois esquece completamente para o decorrer da sua história. Por exemplo, essa coisa de que a Mimi, quando fica olhando lá a placa, aliás, essa história aqui é narrada em primeira pessoa, então temos bem um ponto de vista dela, né? Não sabemos muito o que pensa Levi, mas enfim, ela fica olhando para aquela placa que está escrito placenta e ela tem aquele mau pressentimento, né? Que as coisas não vão dar certo, que ela vai ficar grávida. Ficar grávida? Não acontece isso no texto. É spoiler. Na verdade não tem problema porque isso não importa, é uma informação que é dada para a gente ter a noção que ela é uma perdedora, mas na verdade não é utilizado. Outra coisa é como eles se conheceram lá na outra cidade. Eram amantes, uma mulher mais velha com um homem muito mais novo. Essa informação até que ainda permanece um pouco pelo texto, mas na verdade acaba não importando muito, porque o mote aqui dessa história é saber se o golpe aplicado no Shepard vai dar certo ou não. No máximo temos as questões sexuais. Sim, o enlace deles lá na outra cidade era claro pelo cunho sexual. Gostavam de transar e isso permanece um pouco ainda neste presente. Falando em presente, né? As histórias aqui sempre falam sobre isso, né? Traumas do passado que refletem no futuro, anos depois. No caso aqui só se passaram 3 meses. Ou seja, não tem tempo desses dois personagens
terem mudado alguma coisa neles. Claro que eles vieram fugido, né? Tiveram que fugir para não ter algum escândalo. Mas de qualquer forma, basicamente, eles são a mesma coisa. Se bem que, aí não posso dar spoiler, um desses dois personagens vai ficar um pouco mais enfatizado, digamos assim, do que ele já era antes. Não vou dizer qual deles que é ou que se intensifica para não estragar também a experiência de vocês. Mas é isso o que muda mais dos personagens. Até o outro estranha bastante. Outra coisa de destaque aqui nessa história é que as lamúrias tão típicas nos outros contos que já vimos até agora não acontecem muito aqui no texto de Marco Barrett. Ela vai direto à história, ela não fica fazendo com que os dois personagens se lamentem muito, principalmente, claro, a protagonista. Então ela não fica sofrendo tanto, não fica fazendo digressões, não tem muitas lamúrias. Nesse ponto, torna esse conto aqui bastante interessante, bem diferente do que a gente viu até agora. Vale a pergunta, será que esse mistério colocado pela autora para os seus personagens, será que sustenta a história o tempo todo? Ou seja, se o golpe vai dar certo em cima de Shepard? Sim e não. Obviamente a gente pode supor que alguma coisa vai dar errado nesse golpe, né? Isso fica meio óbvio quando ele é apresentado para a gente no texto. Então a gente só fica tentando imaginar qual vai ser os desfechos possíveis da história. E aí, também posso fazer uma crítica, o desfecho efetivo que acontece aqui não é lá muito satisfatório, é meio sem sal o desfecho. Parecia, eu tinha as opiniões que seria uma grande reviravolta lá no final, e seria muito surpreendente, mas não acontece nada de muito importante. Tem até um quesinho de ser um final meio aberto, a gente não tem certeza absoluta se o que é posto lá no final realmente acontece daquele jeito. Pode ser que teve um desdobramento que a gente não sabe, porque a história acabou e a gente não tem um desfecho oficial. Mas enfim, do jeito que a autora colocou essa história, tocou a sua narrativa, pelo menos deu um frescor diferente pela média que a gente já via até agora, mas mesmo assim não quer dizer que é um grande texto. Enfim, para Louco por Você, de Barbara de Marco Barrett, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quarta-feira, com mais uma resenha de USA no ar, com outra história sombria. Mas já amanhã temos resenhas de Urupês, de Monteiro Lobato. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais.